Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós novamente e dessa vez abrindo uma série que faremos aqui, onde olharemos mais de pertinho sobre os pecados capitais. O que eles nos dizem? Hoje, abrindo essa série de temas, nós vamos falar um tanto sobre a gula. O que é isso? Essa necessidade de comer de uma forma um tanto quanto compulsiva. Comer por comer, sem perceber a saciedade. Só se percebe a vontade de comer e não se percebe a saciedade. Vamos olhar isso mais de pertinho? Só repetindo, lembrando você de dar o like, tá certo? Para ajudar a gente a reproduzir para mais pessoas um tipo de informação que é produzida aqui, que pode colaborar com tantos, né? Despertando formas de se auto-olhar de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais colaborativa e transformadora, não é? Vamos então juntos nesse caminho, né? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer intenção de manter um contato, conversar de uma maneira mais pessoal, você pode mandar uma mensagem, né, por aqui, mostrando essa intenção, né, ou através de um e-mail, tecendo detalhes um pouco maiores, né, na descrição desse vídeo você encontra o Gmail para você poder fazer isso de uma maneira mais à vontade. Então, falando sobre gula, essa coisa dessa vontade de comer, né, sem limite, sem noção de limite, né? Ou ainda só parar quando a pessoa se sente extasiada, né? Ela se sente repleta, ela se sente desconfortável de tanto comer, né? Então vejam que essa pessoa pode somente dar atenção a esse tipo de comportamento quando ela perceber ou quando alguém lhe mostrar, né, ou comentar sobre seu excesso de peso, né, ou quando ela se sentir desconfortável com a imagem dela no espelho. Porém, antes de chegar nesse ponto, né, do desconforto com a imagem, já estão acontecendo coisas, né, já há um movimento onde a pessoa se percebe meio que assim capturada pelo prazer de comer. Mas essa percepção pode ser tão sutil, né? E a negação do que está acontecendo de fato pode ser tão grande que a pessoa acaba levando tudo isso na brincadeira, né? De uma maneira descontraída na brincadeira. Mas a causa está em algum lugar, né? E a pessoa vai continuar reproduzindo esse comportamento. E talvez somente quando o espelho não lhe for favorável é que dê o estalo, né? É que cai a ficha
e a pessoa vá procurar saber o que é que acontece, né? Às vezes já com um quadro orgânico, físico, orgânico, já com alguns sinais de doença, né? Alguma coisa já um pouco mais sério. Então, quando a gente fala aqui sobre a gula ou sobre essa vontade meio que compulsiva de buscar algo para pôr na boca, né? Para ingerir, digerir, quando ela começa a perceber que isso está fora de um padrão, de uma média que se considera normal, né? Se ela já for procurar perceber o que está acontecendo nesse momento inicial, é claro que as chances dela poder se rever e já transformar essa situação, mudar isso, né, mudar essa dinâmica, são muito maiores, né, sem precisar esperar que aconteçam aí adoecimentos, que aconteçam quadros orgânicos, né, mais sérios. Não precisa esperar isso, né? Então, as práticas integrativas, né, esse movimento que a gente faz aqui, falando sobre a constelação familiar, a aplicação da barra de Axis, essas práticas, de alguma maneira, né, no caso da constelação, enxergando algumas dinâmicas ali no campo que vão dar pistas para essa questão desse comportamento compulsivo ao se alimentar, ou na barra de Axis, recebendo as aplicações das barras, certamente nesse combinado de sessões que serão feitas, vai haver aí uma despadronização de crenças e de comportamentos, atitudes, forças que estão vinculadas a essa pessoa que a fazem agir dessa maneira, né? E reproduzir reiteradamente esta busca, né, por suprir algo em si através do alimento, né? Porque a gula é isso, é a busca de suprir uma falta através do alimento, né? Então essas terapêuticas que a gente fala aqui no canal, certamente elas vão auxiliar a mudar esse padrão, né? E aqui, através dessa conversa, desses vídeos postados, você vai tendo pistas para poder colocar um alto olhar sobre você. O que é que está acontecendo, afinal de contas, comigo, né? Por que que eu digo e percebo prazer com o alimento e dou força para isso se manter, né? E não reconheço e não provoco dinâmicas onde eu amplie, onde eu possa ampliar as minhas fontes de prazer. Por que essa canalização tão direta para essa questão alimentar? As civilizações antigas, né, e até medievais, elas utilizavam a comida como demonstração de que as pessoas pertenciam a uma categoria do povo, né, uma categoria mais elevada. Não era assim? Aqueles que eram mais assim abastados, né? Os considerados nobres, os gestores de um determinado povo, de uma determinada população, né? Esses detentores do poder,
realizavam banquetes, não é isso? Nos filmes que a gente vê, quando a gente lê a esse respeito, de como era a cultura naquela ocasião, onde, onde ocorriam banquetes com desperdício, né, de comida. E associando essa ideia da comida à ideia do prazer físico, né? Sexual mesmo, não era assim? Com aquelas dançarinas, né? Com aquelas músicas, e no sentido de colocar mulheres ali junto do momento de se alimentar, para poder favorecer prazer em diferentes vias, né? No paladar, no olhar, no sensitivo, né? De uma maneira que o corpo todo pudesse usufruir dessa questão do prazer pelo prazer, né? O prazer pelo prazer. E aí a evolução foi se dando, né? As mudanças foram acontecendo na questão da cultura, de modo geral, no mundo, né? Tantas coisas aconteceram. No entanto, a raiz que a gente observa das coisas, né? De cada coisa. No caso aqui, nós estamos falando do prazer com relação à alimentação, prazer exagerado, né? É importante que a gente consiga identificar minimamente de onde vem isso, até onde a gente consiga identificar, né? Porque não significa que seja esse o ponto, mas a gente vai puxando um pouco esse fio e reconhecendo um pouco algumas coisas, né? Então a alimentação a alimentação exagerada, ligada à soberba, à nobreza, ao poder, à submissão, né? À carência, até mesmo, não é? Porque se eu preciso colocar algo para dentro de mim reiteradamente, eu estou dizendo com isso que algo me falta, não é verdade? Porque se eu estivesse numa situação de equilíbrio, de ponderação, de equilíbrio, eu não precisaria fazer desta maneira compulsiva e exagerada, né? Então, se eu faço isso, é porque alguma coisa está me faltando. E eu, por algum motivo, né, essa pessoa, por algum motivo, elegeu o alimento para fazer isso. Outra coisa que vale a pena também a gente resgatar nesse comportamento é de que a alimentação ela é feita pela região oral, né, pela boca. E essa região ela é desenvolvida inicialmente, né, essa coisa do paladar, do contato oral, ela é desenvolvida inicialmente em que fase do desenvolvimento humano? Bebê, não é isso? Então, o contato com o mundo, o bebê faz através da boca, né? No caso, o mundo para o bebê é a mãe, né? Então, através da boca. E nós sabemos, né? Você já deve ter observado como os bebês, né? Como o ser humano, desde pequenininho, ele já revela comportamentos, né? Formas de se relacionar com o mundo bastante distintas, né? Bastante particular, não é? Como chora, se não chora, quando chora, se dorme, se não dorme, quanto tempo dorme, não é? E na questão do alimento também, como o bebê se alimenta. Nós temos bebês que a gente diz, né, que são os bebês sugadores.
que são aqueles bebês que, ao se alimentar, né, ao ser amamentado, né, nessa situação de estar sugando, ele revela ali uma certa ansiedade com aquele momento, né? E vai ali velocidade, né? De uma maneira assim bastante intensa, não é? Outros não, outros fazem isso de uma maneira mais suave. Então, a personalidade nossa, a gente já vem mostrando um pouco disso por esses comportamentos que a gente tem desde pequenininho. E é claro que esses comportamentos têm a ver com o que esse bebê traz nele, né, de heranças, não só genéticas, né, de heranças das mais diferentes fontes, né? E essas heranças, juntamente com aquilo que esse bebê, que esse serzinho vai absorvendo do meio ambiente, é que vão constituindo aí a personalidade de cada um de nós, né? E aí, quando chega na fase adulta, com algum tipo de comportamento, né? Porque cada um de nós tem os nossos comportamentos, não é isso? Mas com algum tipo de comportamento que mostra essa coisa voraz, né, com relação ao alimento, isso pode estar encobrindo várias coisas, né? E essas coisas a gente só vai descobrir quais são quando a gente aprofundar um pouquinho mais a atenção individualizada ou atendimento individual, não é? Então, nesse atendimento individual vão surgir pontos. Porém, a pessoa, por ela mesma, ela pode querer iniciar um processo como esse, né? Quando ela começa a ver materiais como esse vídeo, ou fazer leituras a esse respeito, né? Seja do ponto de vista psicológico, filosófico, metafísico, sistêmico, ela vai descobrir muitas coisas. E talvez aí ela tenha curiosidade de começar a entrar nesse processo de autoobservação, né? Então, a gula, ela não mostra só a questão da mudança do corpo. A mudança do corpo, né, essa preocupação com engordar, com a mudança de padrão, né, ela é uma coisa muito pouco significativa do ponto de vista de perceber o que é que está acontecendo de fato, né? A pessoa pode até se deixar levar por essa questão da imagem, né, do padrão, né? Ela pode buscar ajuda até por causa disso. Porém, o que está por trás disso, causando tudo isso, é que é o ponto central. Por isso que muitas vezes fazer regime, a ideia do fazer regime, não se mantém por muito tempo, né? A pessoa perde o ânimo, muitas, né? Perde o ânimo dessa ideia de fazer regime, fazer dieta alimentar. E porque, na verdade, a grande solução para as situações de desequilíbrio não está no fazer algo para poder mostrar um externo agradável. Não é isso, né, minha gente? A solução das coisas está em perceber o que é que desencadeia aquilo, né? E poder transformar esse padrão doentio em algo mais saudável, né? A constelação auxilia tanto nesse processo, né? E bem como a barra de Axis também, embora nas
barras de Axis, a gente não verbalize a esse respeito. Mas esse desbloqueio ele se dá pela questão dos toques, né? Mas esse processo de autoconhecimento, ele vai se dar nos dois campos, e em outros também que a pessoa possa procurar. Então, olhem só, vejam só a importância da pessoa se conhecer, da pessoa querer se conhecer, né? E querer alterar o padrão que pode ser para ela um padrão doentio, né? Então, existem várias possibilidades de se fazer isso, com certeza. Então, mas a força está em querer se autoconhecer, não em querer agradar ou mudar ou transformar externamente, né? Então, a força, o que dá sustentação é quando a pessoa decide se autoconhecer, não apenas fazer regime, né? Isso é uma coisa superficial, então tende a enfraquecer para algumas pessoas, né? E fica daquilo, começa, para, né? Assim. Então é bom que a gente observe isso, né? Então essa questão da ansiedade, né? Esse comer com certa voracidade revela ansiedade, né? Revela medo, né? Revela insegurança, né? Vejam que eu não estou dizendo que a pessoa que tem essa atitude ela é uma pessoa medrosa, insegura, ansiosa. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que esses elementos eles estão presentes. Cada um precisa fazer a sua busca, né? A busca de identificar o que é que está acontecendo de verdade, ela é particular, né? Não dá para a gente colocar rótulo em ninguém, né? O que está acontecendo é tal coisa, faça desse jeito, né? Não dá para a gente fazer dessa maneira, né? Uma receita pronta para todo mundo. Mas dá para a gente dizer, o seu hábito, essa bengala com relação à alimentação, esse vício do alimentar-se compulsivamente, é possível ser transformado, sim. Isso dá para a gente falar. A partir do momento que você resolva olhar para você. Enquanto você estiver olhando para fora, né, e você vê alimento, e quando você vê alimento, você já associa, né, já tem uma associação automática com prazer, e você entra nesse círculo vicioso do vício pela alimentação, então até aí você não vai poder chegar no lugar resolutivo nenhum. Mas quando você começa a querer entender o que está acontecendo, aí, minha gente, as portas se abrem, né? As portas da resolução se abrem e muita coisa vai poder ser vista, né? Que ainda não foi vista, ou que talvez esteja sendo colocado embaixo do tapetinho. Na hora do atendimento, a gente vai precisar levantar o tapetinho. Mas esses atendimentos, eles podem, e é preferível que sejam feitos, né, de uma maneira amorosa, né? Então, na hora que você olha para você, olha para o que está acontecendo, para essa sua atitude, a ideia não é você se culpar de nada, não é você querer se autopunir, nem se rotular, né? É justamente o inverso disso. É você poder olhar para você para se aceitar, para se observar, para se perceber, para reconhecer o que é que há, o que é que está acontecendo, o que é que há, né? De uma maneira tranquila, de uma maneira destemida. Esses são pontos que eu gostaria de colocar aqui para você pensar, né? Nessa possibilidade, na riqueza de se autoconhecer,
de perceber as suas forças, né? Que todos nós temos, né? Cada um as nossas forças particulares, individuais, né? Singulares, né? E aí, então, essa repetição desse ato, né? Olha a importância da gente poder olhar para isso. Esse é um trabalho onde é importante, nesse processo de autoconhecimento, se resgatar a autoconfiança, né? A autoconfiança, ela está muito associada à resolução, né? À mudança desse padrão. Então, essa questão da fome pela vontade de saciar o quê? Né? Que está sendo canalizado para o alimento, mas pode ser saciar afeto, né? Saciar a necessidade de acolhimento, de ser incluído, de ser aceito, saciar a necessidade de receber ou de sentir proteção, né? Calor, pode ser tantas coisas, né, minha gente? E até agora, a falta de tudo isso, que é bom que a gente perceba, sentir falta de tudo isso, a gente sente, o ser humano sente, quando o lado desse ser humano mais assim infantil, né? Esse lado menos maduro, ele está tomando conta, né? Porque quando a pessoa começa a se dar a chance do adulto dela se manifestar, né? O formato adulto de olhar o mundo se manifestar, é quando ela começa, né, o caminho de reversão dessa situação, né? Então, dar-se chance de perceber que a proteção, o calor, o acolhimento, o afeto está dentro de nós. Nós podemos oferecer isso para nós mesmos e devemos oferecer isso para nós mesmos e não buscar isso fora de nós, né? No alimento ou em qualquer outra coisa, né? Mas é importante que a pessoa comece, a própria pessoa, a reconhecer isso, né? Para ela entrar nesse caminho de independência, né? Independência dos outros e das coisas, né? E possa investir no seu próprio empoderamento pessoal, para sua luz brilhar, né? Para sua caminhada ser mais tranquila nessa vida, né? Para poder a prosperidade entrar nessa vida com maior facilidade, a abundância também, né? Enquanto é manifestada a carência da alimentar ou a carência de saciedade, não dá espaço para prosperidade chegar, né? A constelação, ela é maravilhosa nesse sentido, porque ela vai mostrando essas coisas, né? Que às vezes as pessoas não se dão chance de perceber e vai colocando embaixo do tapetinho, né? Então, acho que essas dicas que a gente fala aqui, né, sobre o que está por trás, são dicas que valem a pena ser vistas, serem revisadas, né? Você pensar, ou se você conhece alguém que tem esse hábito, né, desse exagero ao alimentar, você poder dar algumas pistas, né? Não se trata de aconselhar de forma nenhuma, mas dar algumas pistas de solução, caso a pessoa busque por isso, né? Caso a pessoa busque por isso, que é uma coisa importante.
Então, quanto mais a pessoa se perguntar, fazer perguntas para si mesmo sobre, né, suas carências, suas dificuldades, essa compulsão, se perguntar no seu silêncio, não exigir respostas prontas de si mesmo, né? Mas se perguntar com serenidade, com amorosidade, né? Mas ela vai se dando a chance das respostas virem para ela mesma, né? Sem medo, né, do que poderá vir, né? A gente não sabe o que vem. Quando a gente pergunta, a gente não sabe o que vem. E a gente precisa estar disposto a receber, a aceitar o que vem, né? Para que as coisas aconteçam com naturalidade. Senão a gente bloqueia as próprias soluções que estão em nós, né? A gente mesmo se autobloqueia. É muito fácil disso acontecer, né? Sobre essa questão ainda do estômago, eu quero ler para vocês aqui, falar para vocês, enfatizar sob o olhar da metafísica, tá certo? Da metafísica. O estômago, ele é o processador das emoções básicas, né? Então, emoções como raiva, tristeza, alegria, agonia e tantas outras, né, se centralizam no estômago, né, se localizam ali. É o órgão que manifesta, né, reage a partir dessas emoções, né? Essa coisa do intestino preso, do intestino solto, tem a ver com esse segundo processo a partir da digestão, né, que vai ser a excreção, né? Então, mas como é que a pessoa digere tudo isso? Digere ou não digere, né? Então, sabe aquela dorzinha no estômago diante de uma situação inusitada, de uma situação de medo, de uma situação de aflição, né? Às vezes naquela ideia de ir ao dentista, não tinha um pouco isso, né? Antigamente aquele motorzinho que a gente ouvia lá do dentista, né, que nos atendia na escola, e enfim, só exemplos, né, daquela dorzinha no estômago quando você sente que você está se expondo a algum risco. Por que no estômago? Porque ele é o processador das emoções. Então, os autores que são o Val Capelli e o Gasparetto, né, no livro que é A Metafísica da Saúde, eles dizem o seguinte, que a região abdominal onde se localiza o estômago, ela é considerada um dos principais centros energéticos do corpo. E é justamente onde se produzem as emoções básicas, a raiva, o medo, a alegria, enfim, a aversão. Quando é produzida uma emoção, nós sentimos no estômago. A partir da produção da energia emocional, ela é distribuída para a região do corpo correspondente, transformando-se em sentimentos, né? Então, a aceitação de si próprio, né, do jeitinho que você é primordial para o processo digestivo. Porque quando a pessoa não se aceita, ela passa a ter vários conflitos internos que são desagradáveis e que provocam agravos na forma de perceber o mundo à sua volta. Não se aceitar é negar as sensações e sentimentos. Então, a negação das emoções provoca congestionamento energético
e causa complicações digestivas. Então vocês vejam como uma coisa leva a outra, né? Será que essa pessoa que come compulsivamente, como é que ela sente o corpo dela, a digestão dela, né? Como é que ela se sente no mundo em relação ao trabalho, em relação às outras pessoas, né? Que tipo de equilíbrio está sendo necessário que ela olhe, observe e desenvolva nas atitudes e nos comportamentos dela que ela ainda não olhou e não observou, né? Então fica aí essas perguntinhas, né? Nós já estamos chegando no finzinho do vídeo e ficam essas perguntinhas para você se fazer e poder dessa maneira transformar, né, de alguma maneira essa situação que te incomoda tanto, né? Se é que você está nessa fase, né? E eu diria, para finalizar, uma situação assim: busque uma atitude de desapego. Tome uma atitude de desapego, né? No caso, desapego ao alimento, né? Quantas outras fontes de energia, fontes alimentares é possível se utilizar para nutrir-se sem ficar de uma maneira massiva em cima de uma única fonte. Então, que outras fontes você está negligenciando, né, e estabelecendo prioridade absoluta na questão da alimentação? Onde você está se negligenciando, né? Então observe isso, né? Com amor, com afeto, mas observe isso. Quanto mais conectados estivermos com a alma, mais livres estaremos da necessidade de possuir coisas, pessoas ou situações. Quando se age com puro amor à ação, a atitude desapegada, ela passa a permear todo o nosso ser. Assim, nós podemos escolher viver e participar da vida sem reações mentais negativas ou emoções impulsivas. E nossos sentidos se aquietam para encarar a vida com desapego. Quando compreendermos definitivamente o sentido da impermanência das coisas e de nós mesmos, nós deixamos a vida fluir com maior consciência da abundância divina. Tá certo? Então eu deixo aqui você com essas pistas que nós pudemos oferecer no vídeo de hoje, para você poder entrar nesse processo de autodesvelamento. Entre nesse processo sistêmico de autoconhecimento e perceba as tuas possibilidades de cura. Tá certo? E eu fico aqui à tua disposição para o que eu puder colaborar nesse sentido. Tá certo? Minha gente, muito agradecida da oportunidade que você me dá de eu estar aqui com você. Até mais.